Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Tudo sobre o jogo de ontem do Flamengo contra o Cuiabá. Mais um vexame. Vou trazer aqui para vocês o corte do F90 da ESPN Brasil, falando sobre a péssima atuação do Flamengo. O Ayrton Lucas, na saída do intervalo, ele deu entrevista para a Globo e falou o seguinte, ó: fiquei triste pela opção do técnico em me tirar, mas respeito. Cara, o vestiário do Flamengo não está contente com o Sampaoli. Essa confusão que teve com o Pedro só mostra o que está acontecendo lá dentro. Coisa que a gente não sabe está acontecendo lá. O Sampaoli, ele não consegue agradar o vestiário. Ele não consegue ganhar a confiança dos jogadores. Porque ele é frio. Porque ele não se comunica. Porque ele só fala com a equipe técnica. Ele não conversa olho no olho com os jogadores. E isso afasta o elenco dele. E é por isso que o Flamengo está tão mal, galera. É isso aí. Muito bem, dito isso, quero dar os créditos aqui para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Vamos lá para o vídeo, galera. Simbora. E a gente começa assim a ver dois Flamengos, se é que a gente pode falar assim. O Sampaoli, algumas rodadas atrás, a gente bateu muito nessa tecla, inclusive, ele falava que o time dele entrava mais ligado em Copas, que ele achava que isso poderia mudar. Na semana passada tem uma ideia de mobilização, de reação. Você viu o jogo no final contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, uma partida do Arrascaeta. Noves fora a questão do Pedro. O jogo, o campo em si, tinha coisas interessantes ali. E o Flamengo parecia se mobilizar sim. Uma evolução de resultados, principalmente com o Sampaoli. Você pega ontem, eu acho que a gente precisa não entrar só no debate, porque uma das palavras que o Sampaoli cita na coletiva é competitividade. Não é sobre competitividade mais apenas, ou mobilização, ou jogar só em Copas e não jogar no Brasileiro. É sobre uma questão aí do Sampaoli também, porque novamente ele insiste numa formação que não vem dando certo. Porque quando ele abre com 2 pontas, quando ele abre campo com a formação principal, tendo Arrascaeta e Everton para construir, tendo o Gerson numa outra situação de campo, tendo o Gabriel para sair e ajudar também a atacar um espaço, é uma outra coisa. Agora ele insiste no mesmo Flamengo, sendo que ele não tem um jogador para fazer a função do Wesley, porque o Luiz Araújo ele não faz essa função por ali. O Varela não sobe, o Luiz Araújo ele joga de fora para dentro, não faz corredor. Ele não tem exatamente pela esquerda alguém que possa replicar a combinação que o Felipe tem com o Arrascaeta e com o Bruno Henrique, porque o Ayrton fica travado, porque senão ele vai bater espaço de campo com o Cebolinha. O Cebolinha só tem um tipo de jogo por ali. E ontem, muito bem, o Cuiabá coloca o Jonathan Cafu para correr para cima do Ayrton Lucas e trava o Ayrton Lucas. Então já tinha menos uma combinação. Um meio-campo com Thiago, Vitor e Gerson, uma coisa muito espaçada e você não tem criação. Então, você quer replicar um tipo de jogo com outras peças, sim que essas peças tenham as mesmas características. E acho que ele demora, inclusive, para entender, e ele só vai abrir campo com o Wesley e com o Bruno Henrique aos 15 do segundo tempo, quando já está 2-0 o Cuiabá, quando o Cuiabá já está dando um banho de bola. Quando ele colocou o Thiago Maia de lateral, e aí, meu amigo? E aí você precisa entender, o Thiago não vai te dar características. O Zé ele pode falar. Por mais que ele tenha a perna daquele lado de campo, ele não tem o costume da ultrapassagem, o costume da associação e nem o costume da recomposição por ali, que ficou muito claro no gol, no terceiro gol. Até os movimentos, a biomecânica dele não é a mesma. É isso, então acho que vai além um pouco só desse debate do o time não quer jogar, é só competitividade. Tem uma questão, eu acho que sim, o Cuiabá compete, joga muito mais do que os jogadores do Flamengo ontem, e aí não dá para dizer, ou teria que escutá-lo, se é só sobre calor, sobre cansaço. A partida de quinta intensa, o Gerson termina no chão, puxando a perna. Tem outra partida intensa, muito cansado. Mas tem também uma questão tática e técnica a ser observada. A opção ontem não foi a melhor possível. E o Cuiabá entende. Começa a povoar o meio, sabe que pelo lado não vai sair jogada, bota o Jonathan Cafu para correr ali em cima do Ayrton Lucas e começa a fazer o seu jogo. E aí tem o outro debate. Eu cantei aqui a escalação, independentemente de estágio de trabalho, de mobilização, de time alternativo, esse time do Flamengo não pode jogar menos do que o time do Cuiabá e do que muitos times do Campeonato Brasileiro. Então não dá para colocar só nessa conta da mobilização, do jogador. Tem coisa também de ordem técnica e tática ali. Não justifica, até para passar para vocês, né? Não justifica porque, assim, de novo, o Flamengo ontem tinha tomado 4 do Bragantino, né? Ontem podia ter sido bem mais. Eu estou exagerando? Gente, só o primeiro tempo, o 0-0 do primeiro tempo é um placar mentiroso. Mentiroso. O Cuiabá poderia já ter aberto o placar no primeiro tempo. O Flamengo deu 2 chutes no gol no primeiro tempo, só 2. O Cuiabá acho que deu uns 10, se eu não me engano. 10, 11 chutes só no primeiro tempo. Né? E aí, no segundo tempo, com a questão do Thiago Maia, com a alteração com mexida, é bom lembrar até
E o Flamengo ontem, o Everton Ribeiro teve gastroenterite, estava relacionado, acabou saindo. E aí o Lohan também foi cortado lá antes do jogo. Então o Flamengo não tinha meia, já não tinha Arrascaeta, não tinha alguém para fazer essa função ali, né? Mesmo assim, com o que tinha em campo, pode acontecer. Jogou com o Cuiabá, pressão, o Cuiabá foi lá, arrancou uma vitória. Pode acontecer, gente, pelo amor de Deus. O Cuiabá é um time que hoje briga por Libertadores no campeonato. A realidade do Cuiabá hoje, agora, é um time que está olhando para cima, por vaga na Libertadores. Né? Um time que ganhou do Internacional fora de casa outro dia, é um time que está na frente do Corinthians, do Galo, do Inter, do São Paulo. Passou todo mundo, pegou o elevador. Pode acontecer, mas não da forma que foi. É de uma apatia, de uma falta ali de entendimento do próprio treinador. Gente, o Flamengo não pode, de forma alguma, com o time que tem, tomar o varejo, tomou olé do Cuiabá, pelo amor de Deus. William, boa tarde, né? Boa tarde, William. Boa tarde, uma vergonha, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, José. Tem assim, o Pedro foi perfeito nas explicações sobre as questões táticas, né? Porque o Antônio Oliveira, quando viu a escalação... Bom trabalho do Antônio. Quando ele viu a escalação do Flamengo, a forma como ele ia jogar, porque você começa o jogo, você já tem um posicionamento. Ele fala assim, muito obrigado. Muito obrigado. Foi tudo aquilo que eu treinei. Então o Luiz Araújo vem por dentro, bate com meus dois volantes. O Cebolinha tenta a linha de fundo, já tem o meia, até olhei aqui, o Sobral, né, junto com o lateral para fazer um 2 contra 1, e tem o Jonathan Cafu partindo para cima do Ayrton, que segura ele lá. E o meio-campo tá fechado. O Cuiabá vai sair para jogar contra o Flamengo? Não. Vai jogar fechadinho, explorar contra-ataque. Deixou gostar do jogo. E contra o Flamengo, quando o Flamengo não se impõe, os times adversários, eu canso de falar isso aqui, joga contra Flamengo, Palmeiras, Corinthians, o jogo da vida. Porque esse jogo aí vai pro DVD. Esse jogo aí, o empresário fala assim, vem cá, meteu o gol contra o Flamengo. É o primeiro lance que ele vai colocar no link, né? Agora é link. É o primeiro lance que ele vai colocar no link. Golaço do Flamengo. Eu penso da seguinte maneira, William. Eu sempre falo isso aqui e o Flamengo não é diferente disso. Para mim, são todos iguais. Se você não consegue ganhar na parte tática, porque o time adversário treinou para isso, treinou para te anular dessa forma, então você tem que ter uma vontade maior do que o time adversário. Porque se você igualar na vontade, vai prevalecer a tua técnica. Alguém aqui tem dúvida que o Flamengo tecnicamente é melhor do que o Cuiabá? Não é nenhuma. Tem. Então Deveria sobrar. Certo? Então você tem, primeiro, as escolhas do treinador que foram previsíveis para um treinador qualquer treinador que estuda um pouquinho, que entende um pouquinho de escalação e de características técnicas dos adversários, ele vai armar o time da forma como armou. Então o Antônio Oliveira acertou. E depois, e aí eu estou com o Sampaoli, você tem que competir, meu. Você tem que correr, você tem que jogar, não adianta mais. Eu sou Flamengo, eu vou entrar em campo e vou ganhar. Não é assim. Não é assim. O próprio Flamengo titular, como foi contra o Olímpia? Criou, mas teve dificuldades e os caras correram. Eu queria, não sei se a produção pode colocar aí, é o Chita que tá aí? É o Chita. Chita, por favor, coloca o segundo gol. Vai rodar. Segundo gol, que o cara entra tabelando com o Daverson. Aí eu falo sobre as questões de lideranças, né? De jogadores que são líderes e que passam uma imagem, que passam um recado. Prestem atenção na postura do Davi Luiz no segundo gol. Vai chegar. Né? Esse também, olha o tanto que ele saltou. E olha que essa bola fez um lançamento ali interminável, né? Beleza, mas olha esse gol. Olha a postura do Davi Luiz. E ele ainda acusa o outro jogador. Ele tá ali para fazer a cobertura. Ele tenta primeiro deixar o Daverson no impedimento. Ele não consegue. Depois, quando ele tem que fazer a cobertura, ele vai mole, vai frouxo. E aí Cara, essa partida do Davi Luiz foi a pior partida dele com a camisa do Flamengo, cara. Ele estava irreconhecível. O Varela tem que sair para fechar, para tentar, e o Varela não consegue pegar. Aí eu transporto, vou fazer uma correlação. Você pega o Gustavo Gomes, que teoricamente teria que fazer a mesma função ali em termos de cobertura. Ele ia jantar o cara do Cuiabá. O cara não ia pegar na bola nunca, porque ele já ia estar chegando, já ia estar, sabe, fazendo de tudo. Então, assim, de novo, né, a mensagem que você passa, a tua postura, a tua entrega é muito importante. Acho que o Davi Luiz precisa entender isso. Ele precisa entender que ele é uma referência para muitos dos jogadores que estão ali. Então, ele tem que cobrar, ele tem que dar o exemplo, ele tem que correr, porque às vezes, eu já contei a história que eu fui expulso contra o Manchester United.
Tá uma maré, não consegue, ninguém tá, um olha pro outro, aquela nhaca. Se você tiver um ou dois jogadores que dá uma chegada, começa a gritar, começa a correr, ele acaba contagiando o ambiente. Sim. E aí os caras começam a... Pô, o William tá correndo, eu tenho que correr também. O Pedro tá correndo, eu tenho que correr também. Eu tenho que sair desse marasmo. Porque o time do Flamengo ontem, eu concordo nesse aspecto com o São Paulo, não competiu. Em momento algum entrou no jogo. Eu falei aqui brincando antes de ir pro intervalo, a minha filha falou, pai, hoje tem gol do Daverson? Eu falei, tem. Vai rolar, né? Eu falei, tem. Tem. Aí começou o jogo, tava meio marasmo, ela falou assim, como é que vai ser o jogo, pai? Eu falei assim, normalmente o Flamengo se impõe e tem a possibilidade de ganhar, porque tecnicamente é o melhor time. Pô, ela me mandou uma mensagem, pai, 3-0 pro Flamengo. Aí, pai, sabe nada, hein, pai? Bomba em casa, hein, Zé? Aí, pai. Pai, 3-0 pro Cuiabá. Eu falei, pra você ver como é que funcionam as coisas. E a minha filha de 13 anos falou, pai, o Flamengo não consegue jogar. O Flamengo tá cansado, pai, é quente lá em Cuiabá. Ela falou isso pra mim. Pois é. Assim, é difícil. Olha isso. O William, não Uma dá. criança. Hoje em dia não dá mais pra você achar que você vai entrar em campo e vai... Beleza, o Flamengo... Não, você vai ter que correr, você tem que correr, você vai jogar contra Mas isso não é uma coisa, assim, a gente tá falando, é um time B do Flamengo, é um time bom, é B de bom time. Se o Flamengo jogasse com esse time, com entrosamento e tal, ia dar trabalho e tal. Mas mesmo assim, no elenco, ontem tinham jogadores que ainda estão precisando se provar um pouco mais. Por exemplo, Varela não tem muito espaço com o Sampaoli, certo? Não joga nada, hein? O Pablo não tá tendo muito espaço com o Sampaoli. Varela foi comunicado pelo Sampaoli que não estava nos planos dele. Olha isso, né? De repente o cara entra em campo, se sou eu, vai ter... Não, William, tenho que provar aqui algo mais. A gente tem o Luiz Araújo, que acabou de chegar, que tá buscando espaço. A gente tem o Cebolinha, que até agora, se não pegar aconteceu. a média, é abaixo do que a gente espera. A gente Bem abaixo. Eu vou te dar um exemplo. Pô, tem caras ali que... O Pedro precisando até dar uma resposta em cima de tudo Foi que mal aconteceu. também. Então, assim, são jogadores que precisam... Pô, vou dar o sangue aqui porque é a minha oportunidade. Vamos lá, vamos colocar uma pulguinha atrás da orelha do São Paulo. Vou te dar um exemplo lá de Santos. Santos, da tua cidade. Santos, da tua cidade. Quando o São Paulo passou por lá, ele chegou, viu o elenco e falou assim, Sacha, fora. Foi. O que aconteceu com o Sacha Sacha? estava acima do peso, se transformou. Não. E Vou virou um mostrar. jogador importante naquele pra esquema ele. do São Paulo. Foi mesmo. Precisa entender isso, é como eu tô falando aqui. Bem lembrado. Os jogadores precisam entender. O Varela, não, você, por favor, tal, você não vai ficar. Beleza. Só que sempre tem alguém olhando você jogar. O Flamengo é uma vitrine. Se ele não me quer, se o São Paulo não me quer aqui, beleza. Ele tá me dando essa oportunidade, eu vou arrebentar com o jogo. Se eu não conseguir tecnicamente, o meu adversário vai passar por cima. É que ele muda de ideia. Ele muda de ideia. Sim, mas ele muda de ideia. Eu vou dar outro exemplo. Eu gosto disso porque, graças a Deus, Deus me deu a possibilidade de conviver com pessoas fantásticas. O Cafu. O Cafu falou assim, tá difícil, pô, eu sabia que ia ser complicado. Eu atropelava o cara fisicamente. Tecnicamente eu não ia conseguir, porque o cara era bom, eu atropelava. Eu corria. Aí o cara olhava para mim e ficava assustado. Quando eu percebia que ele estava assustado, aí eu dava uma segurada e começava a jogar. São vários jogos psicológicos dentro do jogo que você tem essa possibilidade de mudar o lado ruim das coisas. A possibilidade de, você não tá... Não, o Varela fez alguma coisa legal. O Pablo, legal. Caramba, não perdeu uma dividida, saiu na cobertura, conseguiu recuperar todas as bolas que ele tinha que recuperar. O Thiago Maia distribuindo bem o jogo. O Gerson nessa posição não saiu legal, mas ele correu, ele lutou, batalhou. O Pedro precisava dar uma resposta melhor. Esses caras têm que entender que todo jogo contra o Flamengo, independente se é titular ou se é reserva, se é time B, se é time A, se é time C, se é time C, você está usando a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Sim. Um dos times que tem a maior torcida do mundo, uma das maiores torcidas do mundo. Então, assim, aproveitem a oportunidade, porque o futebol, passa rápido. Aí você sai do Flamengo, vai jogar num time do interior, aí você fala assim, nada contra o time do interior, não é isso? Você fala, puxa, eu tava no Flamengo. Pois é, meu amigo. Não aproveitei a oportunidade que eu perdi. Cavalo passou selado, Entendeu? deu uma subidinha, mas saiu. Alguns jogadores precisam entender isso e outros precisam ser exemplos para esses jogadores, para que eles possam jogar um bom futebol. Taticamente, São Paulo errou? Errou. Não soube sair da equipe armada pelo Antônio Oliveira? Não soube. Demorou demais, como o Pedro falou, para entender o que precisava ser feito. Mas aí entra também a questão dos jogadores. Eu bato sempre nessa tecla. Só uma coisinha aqui, que o programa hoje está mais curto, então no pique, o que falou o Ayrton Lucas.
depois do jogo, ele foi substituído. Vamos dar uma olhadinha lá, rapidinho, para passar para o Pedro Ivo aqui também. Vamos lá. Atenção. Bora. Tá. Olha só. Estou bem. Acabei tomando uma pancada, o pé ficou um pouco dormente, mas estava fazendo um primeiro tempo muito abaixo do que posso fazer. O cara admitiu, né? Do que posso ajudar a minha equipe. Fico triste pela opção do treinador. Olha só. Fico triste pela opção do treinador. Mas a gente respeita e vai continuar trabalhando para quando eu ter oportunidade poder ajudar o time. Entrevista Sport TV. Roda a vinhetinha aí pro Pedrão Entrevista comentar isso. forte. Vamos mandar uma pasta de dente aí pra gente. Vamos. Vamos lá. Tô triste com a decisão do treinador. O Motorola Mas podia vir, respeito. hein? Era bom. O Zé viveu um ambiente de vestiário e eu acho que é sempre importante a gente ouvir, né? Mas a gente vai partir um pouco de informação que a gente falava aqui desde a semana passada sobre a relação do Sampaoli com os jogadores. Que não tinha afeto, carinho, proximidade ou mão na cabeça, mas que era uma relação de muito respeito. Inclusive, quando os líderes do elenco, e a gente fala de Gabriel, Gerson, Davi Luiz e Felipe Luiz, são consultados, votam pela permanência porque valorizam a qualidade do trabalho. Só que não necessariamente é a relação mais próxima, mais afetuosa, é a relação de mais carinho, e aí eu vou querer ouvir o Zé. Porque aí fica mais fácil de você se abrir e falar, opção do treinador, eu fico triste. Porque quando você tem um cara ali na beira do campo, que muitas vezes é seu parceiro para além do dia a dia de trabalho, muitas vezes você segura, você fala que a substituição é normal, você resolve depois. E não é que o Ayrton está expondo uma insatisfação, só que é uma relação meramente, estritamente profissional, como deve ser até do Flamengo, do grupo do Flamengo hoje, com o Sampaoli. E a gente precisa situar onde está o Ayrton Lucas nesse grupo, porque o elenco do Flamengo hoje é dividido em 2 grupos, como todos os outros. Os que têm mais tempo de campo e os que têm menos tempo de campo. Os que têm menos tempo de campo se incomodam com o dia a dia do Sampaoli, por não ter essa preocupação, essa relação, esse bate-papo, essa troca intensa. Então acham ele muito distante e acham ele um cara que não corre junto com a galera que está fora. Os que estão jogando não reclamam porque estão jogando, mas entendem também que a relação é meramente profissional. O Ayrton está nesse balaio. E o Sampaoli verbaliza isso na coletiva, que ele queria um outro tipo de cara, um cara que constrói por dentro, acha uma linha de passe, não exatamente alguém que faz o corredor, que é a característica do Ayrton, que vai bater ele com o Bruno. O Ayrton sai do time por isso. Quem joga hoje ele prioritariamente nos jogos mais importantes é o Felipe Luiz, por essa característica que o Sampaoli gosta. Então, eu te pergunto, quem era o cara do Flamengo nos primeiros 4 meses do ano Ayrton, com o Vitor Pereira? O Vitor é o cara mais potencializado pelo Vitor, mas no outro estilo de jogo. Não, sim, mas você vê, mas o cara sente, né? Sente, o cara e acaba escapando, fico triste, tá? Acaba escapando. Não é o fim do mundo, mas deixa claro que tem uma relação fria. Não é uma relação daquela coisa que a gente fala do paizão do vestiário, ou que está todo mundo abraçado, também não é exatamente uma cisão, mas é uma relação fria que acaba escapando numa declaração dessa de saída de campo. Se quiser dar um plazinho bem rápido, não, vai ter que fazer um break aqui. Eu acho que é normal, por exemplo, primeiro os jogadores precisam entender como funciona o treinador. O Sampaoli não é o cara que vai ficar dando satisfação porque entra, porque sai e nem fica passando a mão na cabeça dos jogadores. Eu acho que ele tem uma maneira de ser e o jogador precisa entender isso. Né? Eu estou imaginando o que pensou, né, o Ayrton Lucas. Os primeiros 4, 5 meses eu era o cara, fui para a seleção brasileira, arrebentando no jogo e tal. Agora estou no banco, jogo, quando eu tenho a oportunidade de jogar, não consigo jogar e aí o treinador me tira. O cara fica chateado. Né? E aí acho que ele estava pensando o seguinte, ele poderia ter deixado eu jogar para continuar jogando, para tentar fazer alguma coisa, para tentar fazer um algo novo, eu e o Bruno e tal. É natural isso. Cabe só ao jogador entrar em campo e trabalhar. Entrar em campo e trabalhar. Entrar em campo e jogar. Aproveitar as oportunidades. Se não deu, na próxima, tenta de novo, tenta fazer o seu melhor. Agora, o jogador não tem que ser mimado pelo treinador, não. Tá aí, galera, as análises do programa F90 da ESPN Brasil falando sobre o vexame do Flamengo, né? Sabe o que falta pra esses caras, velho? Vergonha na cara, falta sangue na veia, porque... Como que eles apresentam uma partida tão ridícula igual essa de ontem, né? E não é a primeira, já é a segunda goleada com o Sampaoli. Se você pegar o recorte de 22 jogos, 2 derrotas, parece pouco, né? Os resultados até maqueiam o que o Flamengo vem apresentando em campo. Só que o Flamengo não joga bem. O Flamengo vence, mas não convence. O Flamengo até aqui jogou 3 ou 4 jogos bons pela Copa do Brasil e só. No Campeonato Brasileiro não teve nenhum jogo que deu espetáculo, que foi
avassalador, que surpreendeu o adversário, que amassou o adversário. Todos os jogos que o Flamengo venceu foram placares magrinhos. A não ser o primeiro jogo contra o Curitiba em casa na estreia, 3-0, né? Aquele 3-0 foi com o Mário Jorge da base. O Sampaoli nem tinha assumido ainda o time do Flamengo. Tirando esse jogo, cara, os outros jogos aí que o Flamengo venceu o Corinthians 1-0, do jeito que foi. Gol do Léo Pereira machucado. Vencemos o Bahia quase naquele sufoco danado, 3-2 em cima do Bahia. Empatamos com o América no finalzinho do jogo, estávamos perdendo. Tomamos 4 do Bragantino, tomamos 3 do Cuiabá. Vencemos o Atlético Mineiro com o talento individual do Arrascaeta, né? Tiveram vários jogos que o Flamengo venceu por diferença mínima. Sem contar que o Flamengo venceu jogos e perdeu também com um jogador a mais. Afinal de contas, por que o Flamengo oscila tanto? Por que eles jogam tão mal? Eles não gostam do Sampaoli? O que está acontecendo? Na Libertadores da América, nos classificamos em segundo lugar. O Flamengo fez uma campanha ruim. Lembra do ano passado? Como que foi a campanha? Foi bem melhor que essa, né? Vencemos agora o Olímpia por 1-0 dentro de casa, um placar magrinho. E vamos correr risco agora no jogo da volta lá no Paraguai. Vocês vão ver, vai ser um sufoco danado esse jogo, cara. Tomara que eu esteja errado. Tomara que esses jogadores encaram de uma forma diferente, com sangue no olho, né? Porque falta, né? Uma passividade incrível. Esse time do Flamengo é um time acomodado. É um time frouxo. É um time que não quer nada com nada. É um time, galera, que não passa confiança para nós torcedores. Então, é muito desanimador, cara. Essa é a palavra certa. Valeu, tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Não vamos desistir jamais do nosso Flamengo. Vamos criticar quando tiver que criticar e elogiar quando tiver que elogiar. Valeu? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.